Muito bem, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 14 de abril de 2010. Estamos começando aqui o nosso Armap, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de um dia fraco de notícias e que acabou levando a oscilações muito perto da neutralidade, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com alta de 0,12%, aqui no Brasil, o nosso Ibovespa fechou com alta de 0,25%. Na verdade, os mercados abriram reagindo mal aos resultados apresentados pela Alcoa, que acabou interferindo um pouco nas commodities, mas depois as bolsas, tanto aqui quanto lá fora, foram se recuperando e acabaram levando a esse fechamento positivo, sem nenhum grande destaque setorial. O que chama a atenção é realmente as ações da Petrobras, que continuam tendo bastante dificuldade em virtude da nebulosidade envolvendo o seu processo de capitalização, se vão se usar os 5 bilhões de barris de petróleo que o governo pretende colocar na empresa e chamar uma oferta de ações, se vão captar dinheiro de outra maneira. O próprio cenário político torna essa discussão ainda mais obscura. Então as ações da Petrobras têm performado mal, ontem voltaram a fechar em baixa, e isso vem interferindo negativamente no desempenho do índice como um todo, dado o peso da Petrobras na carteira do índice. Do outro lado, as siderúrgicas e a própria Vale do Rio Doce têm vivido um momento muito melhor em virtude de toda a recuperação do setor industrial e recuperação dos preços também no minério de ferro e nas commodities metálicas como um todo. Hoje um dia de agenda bastante carregada, vários indicadores importantes macroeconômicos, tanto aqui quanto lá fora, e também informações corporativas para a gente ter em mente. Bom, vamos lá. Nos Estados Unidos, agora pela manhã, os pedidos de hipoteca, aquele indicador semanal, apresentaram queda em relação à semana anterior. Conforme a gente já vem discutindo, esse é um indicador semanal, não tem tanto peso assim. Agora às 9h30 vai sair a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, onde a gente também não espera nenhuma grande surpresa, em virtude de que a economia americana ainda tem muita capacidade ociosa, a confiança do consumidor ainda está reduzida. Então é um indicador que deve mostrar um desempenho comportado e não deve influenciar o comportamento da bolsa como um todo. Entretanto, também às 9h30 vão ser divulgadas as vendas do varejo nos Estados Unidos, e aqui sim a gente já começa a ter um indicador com potencial para interferir nos rumos do mercado. A gente acredita numa expansão das vendas em virtude do que a gente já viu com a venda de automóveis no mês de março, o que a gente já viu com a própria venda de combustível. Então as vendas do varejo devem mostrar um crescimento importante nesse dado que vai ser divulgado hoje. Às 11 horas a gente vai ter os estoques da economia como um todo, e às 3 horas o livro bege, que também deve trazer informações já aí apontando um pouco mais de retomada da economia, mas sem sinalizar nada do que diz respeito a aperto monetário aí no curto prazo. Aqui no Brasil a gente acabou de ter às 9 horas a divulgação das vendas do varejo, que cresceu 1,6% no mês de fevereiro, muito mais do que os 0,6% que o mercado esperava. Boa notícia para o setor de consumo, que vem andando também bem abaixo da bolsa, em virtude aí das preocupações dos impactos no aumento dos juros no consumo. Então essa notícia deve fazer com que ações do setor de varejo, do consumo propriamente dita, que andaram andando atrás do índice nos últimos tempos, tenham até movimentos mais bonitos no dia de hoje. Boa oportunidade para quem quer fazer operações mais rápidas. Bom, lado corporativo nos Estados Unidos, 2 balanços muito bons, tanto da Intel quanto do JP Morgan. O da Intel foi o melhor primeiro trimestre, na verdade o melhor trimestre da história da companhia, com crescimento no lucro líquido, crescimento no resultado operacional, veio bem acima das expectativas do mercado. Não é por outra razão
que o Nasdaq Futuro já está com uma alta muito forte, perto de 0,5% no dia de hoje. E o JP Morgan também apresentou um lucro bem acima das expectativas em quase todas as suas linhas. O lucro líquido veio 30% maior do que o lucro verificado no último trimestre do ano passado. A parte de investimentos foi o grande destaque. A carteira de crédito para o consumidor não foi tão bem, chegou até a apresentar prejuízo nesse primeiro trimestre. Bom, acho que a questão dos bancos nos Estados Unidos e no mundo como um todo, com exceção das preocupações aí com aqueles mais expostos a títulos soberanos daqueles países europeus com problema, mas na verdade o que a gente percebe é que os bancos como um todo estão apresentando boa recuperação, consistência e já não servem como pretexto de ameaça para esse movimento de retomada da economia como um todo. É verdade que o crédito precisa ainda se expandir, mas problema de solvência capaz de trazer risco sistêmico nos parece um problema já ultrapassado. Aqui no Brasil, a gente teve o resultado da Localiza, que veio melhor do que o mercado esperava, com bastante crescimento. Receita líquida cresceu 26% na comparação anual, o lucro líquido cresceu 60% e o EBITDA cresceu 14,5%, um resultado que supera, conforme eu disse, as expectativas dos analistas. Muito possivelmente a ação da Localiza tenha um bom desempenho no dia de hoje. A Eternit divulgou uma notícia relatando a sua vitória na justiça contra uma ação do Ministério Público, mas relacionada aos funcionários da empresa e não ao uso do amianto como um todo, então não deve ter um impacto maior no preço das ações. Chamando muito a atenção do mercado as expectativas de que tende a fazer água, ou são grandes as chances de fazer água, a fusão entre o Pão de Açúcar e as Casas Bahia. Ambas empresas divulgaram fatos relevantes ontem à noite, sugerindo que o acordo vai ser revisto e que existe a chance de ser revertido. Então, notícia ruim para as ações do Pão de Açúcar. E, finalmente, a divulgação da Suzano de que obteve um aumento para o seu papel de 9%. Boa notícia para a Suzano, que já teve um dia de alta muito positivo ontem, depois de que a empresa descartou, pelo menos não colocou como sua primeira hipótese de financiamento a emissão de ações. Na final da semana passada havia sido publicada a notícia de que a Suzano estaria pretendendo fazer uma oferta de ações e a empresa desqualificou a informação agora no final de semana, colocando uma nova oferta de ações como a sua última alternativa na sua estratégia de financiamento para o seu crescimento. Os futuros, em virtude de indicadores tão positivos, começam bem fortes. No futuro, nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,40, aqui no Brasil o Ibovespa sobe 0,50 e é bem humorado que eu termino aqui o nosso Warm Up de hoje. A gente se encontra amanhã. Um abraço a todos.